Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você me dar uma moral, deixa o like e se inscreve no canal, vai me fortalecer muito. E bom, rapaziada, pois é, está definido a final da Champions League, acabou lá em Munique, Bayern de Munique 0, PSG 1. O PSG está na final da Champions League 2026. Está definida a final da Champions League, PSG e Arsenal. Pois é, meus amigos, PSG em mais uma final da Champions, muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Ontem teve Arsenal Atlético de Madrid, acabei que nem fiz o vídeo. O Arsenal acabou se classificando pra final da Champions e esperou o seu adversário hoje, Bayern Munique e PSG. E olha, mano, um jogo ali, né, que poderia, né, um jogo ali hoje que não teve tantos gols, né, que nem todo mundo esperava, né. Mas, cara, pois é, mano, o PSG ali que endureceu bastante o jogo com o Bayern, fez 1 a 0 no começo, aos 20 minutos, e acabou se classificando pra final da Champions. Olha, cara, eu achava que o Bayern ia pra final, hein? Já errei meu palpite, e meu palpite era Bayern e Arsenal na final da Champions. O PSG calou a boca de geral e acabou indo pra mais uma final de Champions League. Pois é, meus amigos, vamos comentar desse jogo aí, rapaziada. Pois é, Bayern de Munique, PSG 1, Bayern de Munique 0, PSG na final da Champions League. E assim, mano, já falando do jogo, mano, assim, né, cara, um jogo ali que ia ser muito difícil, né, mano? Para as duas equipes, um jogo ali que tudo poderia acontecer, né, mano? Principalmente numa semifinal de Champions League, um jogo que era tudo podia acontecer. O PSG poderia ir lá fazer dois gols e matar a partida. O Bayern poderia lá virar o jogo, levar pra prorrogação, um pênalti. Tudo poderia acontecer nesse jogo, mano. Ainda mais com dois timaços de bola que nem esses. PSG e Bayern de Munique, dois timaços de bola, mano. E assim, mano, já comentando o jogo assim, mano, foi um jogo ali, né, cara, onde o PSG fez um gol cedo, né, mano. 20 minutos abriu o placar, eu acabei que não vi o gol, mas eu acabei que não vi o gol, o PSG abriu o placar, e um jogo ali, nos primeiros 20 minutos, pelo que deu pra perceber, tava equilibrado, mas o PSG abriu o placar numa bela jogada, o Kvaratskhelia cruzou, o Dembélé livre, deu um chutaço, uma pancada, abriu o placar. E assim, mano, cara, o PSG fez um gol e poderia ter se recuado tranquilamente. O PSG tava com 2 gols de diferença e poderia ter recuado tranquilamente. Gente, qualquer time ali teria recuado. Até mesmo o Atlético de Madrid teria colocado uns 10 na defesa ali. E não, o PSG não se acovardou e continuou indo pra cima. Mesmo ganhando de 1 a 0 com 2 gols de vantagem, o PSG continuou indo pra cima, mano. O PSG que teve muita chance de gol, PSG que levou muito perigo, o Neuer salvou o Bayern de Munique, fez pelo menos duas defesaças no primeiro tempo, né? Evitando ali um placar que poderia ter sido maior, né? Então assim, cara, o PSG não se acovardou, mano, continuou indo pra cima, um jogo ali de trocação, né? Principalmente ali nesse primeiro tempo, né? No segundo tempo também, muita trocação das duas equipes, né? Principalmente no segundo tempo, mas assim, mano, um jogo ali onde o PSG não se acovardou, mano, continuou indo pra cima, e assim, cara, um jogo ali, né, cara, onde muitos destaques, muitas estrelas do Bayern tava abaixo da média, né, não conseguiram ali se sobressair. O Olise não fez uma boa partida, tava muito bem marcado o Olise. O Harry Kane fez o gol, fez até uma boa partida, né, mas tava meio sumido, ainda não teve ali uma grande chance pra finalizar. Então assim, cara, eram jogadores ali que estavam muito bem marcados. Luiz Dias também não conseguiu jogar bola. Então assim, cara, era um time do Bayern de Munique, muitos jogadores ali, as grandes estrelas, né, tava muito bem marcado, mano. Né, e é incrível, né, cara, como esse time do PSG é um time muito bem organizado. É um time muito bem organizado, o time do PSG. Taticamente, o PSG é um time muito bom, muito bem, é um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique. Não é à toa que hoje é o melhor técnico do mundo, Luiz Henrique. O time do PSG, pra mim, hoje é o melhor time do mundo, taticamente. Taticamente, hoje é o melhor time do mundo. O time do PSG é um time muito bem organizado.
Tanto é, né, que o Bayern de Munique não conseguiu se infiltrar na defesa do PSG, né? Não conseguiu ter grandes espaços, né? O PSG com, assim, um time muito bem organizado, né? E assim, mano, a defesa do PSG é assim, cara, marcando muito bem, cara. PSG marcando muito bem, conseguiu neutralizar bem o Bayern de Munique. Conseguiu neutralizar bem, né? Então, assim, cara, a defesa do PSG marcando muito bem. O Marquinhos muito bem. Muito bem. Olha, cara, excelente partida do Marquinhos hoje, hein? Da dupla de zaga inteira do PSG. O Pátio, hein, mano? O que joga de bola esse zagueiro do PSG, esse William Pátio. Joga uma barbaridade. O que marca esse William Pátio. Jogou muita bola o William Pátio. Ele é equatoriano, hein? Equatoriano. Olha, o Equador tá com uma boa defesa pra Copa do Mundo, hein? Acho que o Equador tá com uma boa seleção, hein? Principalmente a defesa. Tem o Hincapié, tem o William Pátio. Então, assim, cara, tem o Moisés Caicedo na volância. Olha, cara, sei não, hein? O Equador pode ser a seleção menos vazada da Copa do Mundo. Porque tá com muita boa defesa o Equador, né? Tem esse William Pátio aí. Cara, joga muita bola, jogou demais a dupla de zaga do PSG. O Zaire Emery também jogando improvisado, né? O Hakimi, se eu não me engano, não tava suspenso. Jogou o Zaire Emery também e marcou muito. Anulou o Luiz Dias, anulou. Então, assim, cara, uma grande partida da defesa inteira do PSG. O Nuno Mendes já não foi tão bem. Então, assim, cara, era um jogo ali onde o Bayern de Munique tava com muita dificuldade, mano. Muita dificuldade ali, né, pra se infiltrar na defesa do PSG. E assim, cara, o PSG continua ali, trocando ali, continuou uma trocação ali com o Bayern. O PSG teve grandes chances. Cara, o PSG tava muito mais perigoso que o Bayern, tá? Sendo bem sincero, o PSG tava muito mais perigoso do que o Bayern. Era mais fácil o PSG fazer o segundo gol do que o Bayern fazer gol, mano. Então, assim, cara, o PSG com muita chance, o Bayern de Munique também teve chance, né? O Safonov ali, principalmente no segundo tempo, fez grande defesa. E um jogo ali, né? Um dos dois goleiros foram muito bem, né, cara? Tanto o Neuer quanto o Safonov foram muito bem, né, cara? O Neuer fez uma puta numa partida, meu Deus do céu, mano. Que pega de bola esse Neuer. Ixi, lá ele, né? Mas que pega de bola esse Neuer. Mano, pega muito, mano. Que baita de um goleiro. Pra mim, caberia ele jogar mais uma Copa do Mundo tranquilo na Alemanha, mano. Pra mim, mano, tem que ser o titular da Alemanha. Tem que continuar sendo o titular da Alemanha, mano. Mano, o que pega de bola. Cara, o Neuer, mano, o cara é um baita de um goleiro, mano. Um baita de um goleiro, né? Fechou o gol contra o PSG. Como eu falei, cara, o PSG teve grandes chances, né? Criou muitas oportunidades também, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, cara, foi um jogo de trocação. Como eu falei, os dois goleiros foram muito bem, né? Tanto o Neuer quanto o Safonov, né? O Safonov também fez belas defesas. Foi pro intervalo, PSG 1-0. Começou o segundo tempo, mano. A partir, mano, do segundo tempo, o Bayern com mais posse de bola. O Bayern com mais posse de bola, mas o PSG, mano, ainda assim saindo pro jogo. PSG saindo pro jogo, como eu falei, o PSG marcando muito bem. O PSG marcando muito bem, como eu falei, cara. O Bayern com, sabe, a defesa do PSG todo fechado e o Bayern com muita dificuldade pra criar chance. O Bayern com muita dificuldade, hora ou outra cruzando bola pra área, tocando a bola, tentando encontrar espaço, mas, cara, o PSG muito bem, mano. Muito bem, uma grande partida do PSG, mano. Uma grande partida, de verdade mesmo, uma grande partida do PSG. Jogou muita bola o PSG, né? Como eu falei, mano, o PSG hoje é o melhor, taticamente é o melhor time do mundo, mano. Melhor time do mundo. Tem um baita de um técnico que é o Luiz Henrique, hein? Cara, um baita de um técnico. É um baita de um técnico. Não é à toa que ganhou o Champions League com o Barcelona 2015, mano. Aquele time lá, mano. Então, assim, cara, é um baita de um técnico, mano. É um baita de um técnico. E assim, mano, foi passando o tempo, mano, o Bayern de Munique começou a ficar nervoso no jogo. Foi passando o tempo, o PSG com 2 gols de vantagem, o Bayern foi trocando, foi fazendo mudança. E assim, mano, o time do Bayern de Munique, o PSG deu uma cansada também, né? Deu uma cansada, mas o PSG ali com muito espaço no segundo tempo, né? Com muito espaço pra contra-atacar, né? Principalmente que o Bayern tinha que sair pro jogo. E o PSG teve muito espaço pra contra-atacar e quase matou o jogo, mano. Quase matou o jogo e foi passando o tempo, mano. O Bayern de Munique muito nervoso no jogo, tocando a bola, fazendo falta desnecessária, muita afobação. Chegou um momento, cara, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, onde o Bayern não conseguia fazer o gol de jeito nenhum, e os caras começaram a ficar nervosos e ali praticamente acabou. E o Bayern Munique até empatou o jogo, né, mano, com o Harry Kane. O Harry Kane empatou o jogo ali no finalzinho do segundo tempo.
Mas a verdade é, rapaziada, o Bayern de Munique empatou o jogo muito tarde, né? Empatou o jogo muito tarde. Se fizesse o gol 10 minutos antes, 5 minutos antes, poderia ter botado fogo no jogo, mas fez gol praticamente no último minuto. O Harry Kane empatou o jogo e fez o gol muito tarde, né? O Bayern acordou muito tarde, o time do Bayern de Munique empatou o jogo e depois acabou. Vixe, mano, eu acho que eu falei merda no vídeo, hein? Perdão, rapaziada, eu tinha falado no começo do vídeo que foi 1 a 0 pro PSG, mano. E deu empate. Pô, rapaziada, desculpe aí, tá? Peço perdão, rapaziada. Eu falei que o jogo foi 1 a 0 e na verdade foi 1 a 1. Mano, peço perdão, rapaziada. Desculpa, eu falei merda. O jogo foi 1 a 1 e eu falei que foi 1 a 0 PSG. Ô, minha cabeça tá maluca. Peço perdão, rapaziada. Perdão, na edição ali eu coloco ali que foi 1 a 1 o jogo, eu corrijo ali. Certo? Mas então é isso, rapaziada. PSG na final da Champions. Final da Champions League definida. PSG e Arsenal. Olha, meu amigo, o Arsenal tá ferrado, hein, mano. Como eu falei, cara, o PSG é muito favorito dessa final. Eu já tinha falado, quem passar de Arsenal Atlético de Madrid praticamente vai ser o vice-campeão. Vai ser o vice-campeão, porque não tem como bater com o PSG e Bayern de Munique, mano. Porque assim, mano, o Arsenal e o Atlético de Madrid, tanto o Atlético de Madrid quanto o Arsenal, são dois times que não tem comparação com o PSG e Bayern, né, mano? Então assim, cara, o Arsenal aí é um time, cara, pequeno, um time que tem pouca tradição. O PSG também, né, gente? O PSG só tem uma time, mas mesmo assim, mano, o PSG tem um time muito melhor do que o Arsenal. E, mano, pra mim já saiu campeão, mano. Pra mim o PSG vai ser campeão. Pra mim não tem chance, pode ser um 7 a 0, mano. Pode ser pior do que o ano passado, mano. PSG pode enfiar um 6 a 0. Mano, cara, eu não tô querendo zicar. Me desculpa, eu não tô querendo zicar, mas pra mim o PSG é muito favorito, gente. Muito favorito. Eu acho que vai ser assim um milagre. Vai ser um milagre se o Arsenal vai ser a maior zebra da história da Champions. Vai ser a maior zebra da história da Champions se o Arsenal conseguir esse título. Fechou? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Final da Champions definida. Quero que você comente aí quem vai ser o campeão da Champions de 2026. PSG ou Arsenal. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui!